Bom, para a gente calcular as nossas medidas de variabilidade, eu vou utilizar aqui como exemplo esses nossos valores de S. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Eu vou descer aqui para facilitar eu pegar o intervalo dos dados, tá? Eu recomendo que quando vocês forem fazer essas medidas de variabilidade todas aqui, vocês tirem logo também as medidas de tendência central. Então, tenho aqui minha média e minha mediana, que a gente já viu como tirar. A gente vai tirar ela de novo aqui, tá? Já ponho o meu valor máximo e mínimo. Eu fiz dois espaços para amplitude, porque existem duas formas diferentes da gente calcular a amplitude. Eu vou mostrar as duas para vocês. Eu tenho a variância, tá? Tenho o meu desvio padrão, meu tamanho amostral, a raiz do tamanho amostral e duas formas de calcular o erro padrão. Lembra que para calcular o erro padrão, eu tenho que usar a raiz do tamanho amostral ou o tamanho amostral. Por isso que eu tenho esses valores aqui, tá? Então, toda vez que vocês forem tirar as medidas de tendência central e medidas de variabilidade, eu recomendo que sigam mais ou menos essa formulazinha aqui, tá? Essa lista que vocês vão precisar de tudo isso para obter os valores que vocês querem aqui no Excel. Eu vou fazer bem devagar, um por um, porque cada um deles exige uma fórmula diferente, tá? Então, farei sempre com S aqui e vamos ver como a gente calcula tudo. Bom, média a gente já viu, né? Eu vou calcular a média, sempre começando com igual. Escreve média, abre parênteses e seleciono o meu intervalo, que vai ser desse inferior até o último valor aqui do meu S. Dou um Enter. Então, tá aqui a minha média, igual a gente viu no outro exercício, tá? A moda, lembrando que a gente não usa moda na fórmula, a gente vai usar igual modo, abre parênteses, seleciona o mesmo tipo de intervalo. 15. E a mediana, tá? Também a gente vai usar uma fórmula que é igual med, tá? Esse med, abre parênteses, seleciona o primeiro valor, que é este daqui. Como é que eu estou fazendo para selecionar tudo? Lembrando, né? Ctrl Shift, seta para cima. Continuo apertando, desço mais um, só para eliminar o S, tá? E dou Enter. Então eu tenho aqui, lembra que com esses valores coincidiram, ó? Nesse caso aqui meu valor de média, moda e mediana são muito parecidos, significa que estão dentro dos padrões de normalidade. Eu tenho uma curva simétrica nesse caso. Agora começa aqui as minhas medidas de variabilidade. Vamos fazer devagar para a gente ver aqui como é que faz cada um. Para calcular o meu máximo, o valor máximo desses dados aqui, não é tão difícil, é igual máximo, abre parêntese, seleciono o primeiro, vou até o último, tá? Então, dou Enter. Então, já tenho aqui o meu valor máximo do meu S. O mínimo é só escrever mínimo. Lembre sempre começando com igual, né? Dessa vez eu escrevo mínimo, abre parênteses, seleciono meu intervalo. Dou Enter de novo. Tenho 28 e tenho 5. Aí não existe uma fórmula para a gente calcular a amplitude. Mas lembrando do conceito da amplitude, é o valor máximo menos o mínimo. Calculei esses dois aqui por isso. Então é só colocar igual esta célula menos esta célula. Pronto, está aqui o meu valor de amplitude total, tá? Para isso, bastava eu ter calculado antes o meu máximo e meu mínimo para poder obter a minha amplitude. Agora, nesse outro aqui, falei que existem duas fórmulas. Eu prefiro trabalhar com os dados separados assim, tá? Calcula o máximo, o mínimo e depois vê a amplitude. Mas existe uma maneira da gente juntar tudo isso num campo só, se você quiser calcular a amplitude. Você faz assim, coloca igual, máximo, abre parêntese, seleciona um intervalo,
dá Enter. A princípio eu calculei o meu máximo aqui, né? Mas olha só o que eu vou fazer aqui adicionando na fórmula. Eu vou colocar menos mínimo, abre parêntese, vou selecionar o mesmo intervalo, fecha parêntese, dá Enter. Então olha só, obtive exatamente os mesmos valores, sendo que aqui para esse eu calculei os valores separadamente em cada célula e aqui eu juntei numa fórmula única, essa aqui que vocês estão vendo, tá? Opa, uma fórmula única, os valores tanto de máximo diminuindo pelos valores de mínimo. Então existem, só para vocês saberem, várias maneiras da gente trabalhar com Excel. Eu, particularmente, eu gosto mais de trabalhar com eles passo a passo. Assim você pode ter outros valores, inclusive, tá? Por exemplo, aqui ele não está me mostrando qual é o meu valor máximo nem mínimo. Eu já joguei direto na fórmula. Então, para eu saber isso, eu teria que saber ele individualmente aqui em cima. Eu prefiro essa. Ainda mais se você precisar desses valores em algum momento, tem como facilmente acessar ele, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V ou jogar em alguma outra fórmula, tá? Mas só estou mostrando as opções aqui que vocês têm para trabalhar com esses dados. A variância também é muito fácil de calcular, basta saber a fórmula, né? A gente entra aqui com igual, digita var, tá? Aparece inclusive uma série de opções aqui, mas a gente quer esse var sozinho. Abre parênteses para eu selecionar o meu intervalo, tá? E seleciono aqui o meu intervalo de S. Então tá aqui a minha variância. O próximo que a gente teria que calcular seria o nosso erro padrão. Mas lembra da nossa definição que a gente deu na aula do que é o erro padrão? Ela seria o desvio padrão dividido pela raiz do tamanho amostral. Então, eu vou calcular ainda, antes de fazer o erro padrão, essas três coisas aqui. Calculo o meu desvio, vou calcular o tamanho da amostra e depois a raiz do tamanho da amostra, para poder finalmente calcular o meu erro padrão. Para calcular o meu desvio padrão, eu vou usar a seguinte fórmula. Igual, aqui no Excel a gente digita desvpad, tá? Ele aparece aqui na série de opções, olha, tá bem aqui embaixo. Eu vou colocar parêntese e vou selecionar a minha área que eu quero que seja calculado o desvio padrão. Dou o meu Enter, ok? Desvio padrão. Eu preciso agora calcular o meu tamanho de amostra, meu tamanho amostral. Como eu faço isso? Eu vou calcular igual, aí tem uma função aqui que é contar. Quando eu peço esse contar aqui, aparece uma série de opções. Tem Cont+C, por exemplo, que é muito utilizada. O Cont+C eu posso, por exemplo, contar valores entre 5 e 15, ou valores maiores do que 5, ou valores menores do que 100. E eu posso fazer uma série de fórmulas aqui. Mas o que eu estou interessado agora é esse cont.num, que é contagem ponto numérica, tá? Abro o meu parêntese, de novo, eu vou selecionar o meu intervalo. Dou Enter, tá aqui o meu tamanho amostral, 48, como a gente já tinha visto em outras vezes aqui o tamanho da amostra. Agora eu preciso saber a raiz do meu tamanho amostral. Como eu já calculei aqui, né, o tamanho amostral, eu vou apenas escrever igual raiz, abre parêntese e seleciono esta célula. Fecha parêntese. Então eu tenho aqui agora a raiz do meu tamanho amostral. Aí lembrando, para calcular agora o meu erro padrão, é muito fácil. Qual é a definição de erro padrão? Seria o meu desvio dividido pela raiz do tamanho amostral. Então eu vou colocar aqui igual meu desvio padrão dividido pela raiz do tamanho amostral. Então está aqui obtido o meu erro padrão. Botei esse outro erro padrão aqui porque existe uma outra forma da gente calcular o erro padrão. A gente vai já juntar todos esses valores aqui, tá? Então vamos lá ver como a gente trabalha
com uma fórmula só, né, para calcular o nosso erro padrão, sem calcular individualmente cada um desses valores. É mais trabalhoso, eu diria, tá? Porque precisa de um pouco mais de conhecimento sobre fórmulas do Excel. Então, para a gente começar, né? Lembrando aqui do conceito, sempre começar com igual. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o meu desvio padrão da minha amostra. Então, do jeito que a gente fez individualmente, desvipad, abre parêntese, tá? Vou selecionar aqui o meu valor de S. Dou um Enter. Já dei Enter aqui para a gente saber se está fazendo tudo certo, né? Mas eu vou continuar trabalhando com a minha fórmula aqui em cima. Então, eu preciso dividir esse fator. Lembra que o erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz, tá? Da minha contagem, tá? Do meu tamanho amostral. Então, eu vou colocar aqui raiz, certo? Abro o meu parêntese. E como eu faço para saber o meu tamanho amostral? Eu vou colocar conte.num, abro parêntese de novo, tá? Vou selecionar a minha área, que é esta aqui. Aí eu vou fechar meu parêntese aqui em cima. Agora repara uma coisa, esse parêntese que fechou, está fechando esse. Só que eu tenho um aqui que está aberto, eu não fechei esse parêntese antes. Então, eu vou colocar aqui depois de tudo. Então, ele fecha com 2 parênteses. Vou dar Enter para finalizar minha fórmula. E está aqui o meu erro padrão, tá? Calculado com uma fórmula só. Está aqui os 2 valores para garantir que deu certo. Eu, apesar da complexidade desse aqui, eu prefiro trabalhar com os fatores individuais. Porque nessa fórmula grande, eu não sei, por exemplo, quanto é o meu desvio padrão, quanto é a minha contagem numérica, ele fica embutido aqui, subentendido aqui dentro da fórmula. Eu prefiro manter esses dados à vista aqui, que eu posso precisar deles em algum momento, e calcular o erro padrão à parte. Mas vai mais da conta de vocês mesmo, tá? A gente vai ver agora como calcular essas medidas de variabilidade no Biostat e no PERT. Vocês vão ver que é um pouco mais fácil. E no fim eu vou deixar um exercício com vocês para calcular todas essas medidas, tanto de tendência central e variabilidade, o S e para o N, só que eu vou querer isso entre locais, ou seja, vocês vão calcular tudo isso para Algodoal, depois tudo isso para Bragança, depois tudo isso para Canela, depois tudo isso para Marudá. Esse vai ser o exercício de vocês. Dá muito trabalho aqui no Excel, mas vocês vão ver que nos outros dois que a gente vai ver agora, no Biostat e no PERT, é bem mais fácil.